aqui a gente faz qualquer coisa para ficar em primeiro lugar. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Chacina em Duque de Caxias. 5 jovens foram mortos e um ficou ferido. Após os assassinatos, moradores revoltados fecharam a rodovia Rio-Magé em protesto e depredaram veículos. E veja também, operação da Corregedoria de Polícia para prender envolvidos em clínicas de aborto. O Daniel Penafirme está lá na cidade da polícia e traz as informações. Daniel. Liane, a ofensiva da polícia acontece em várias cidades do estado do Rio de Janeiro e visa o cumprimento de 75 mandados de prisão contra diversas pessoas, inclusive alguns policiais civis, militares, um bombeiro e um integrante do Exército, além de 118 mandados de busca e apreensão. E ainda, a família acusa médico do Hospital de Saracuruna de omissão de socorro. O profissional teria negado atendimento a uma grávida em trabalho de parto. O bebê morreu. E foi divulgado o segundo exame do paciente internado com suspeita de ebola na Fiocruz. O laudo comprovou que ele não tem a doença. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E nós vamos direto com o Daniel Penafirme, que está lá na cidade da polícia e tem mais informações sobre essa mega operação que acontece agora de manhã na cidade do Rio. Bom dia, Daniel. Você já esclareceu alguns pontos, mas eu gostaria de saber de você como é que está a operação. Já saíram várias viaturas aí do local? As viaturas saíram ainda de madrugada aqui da cidade da polícia e também do antigo prédio da chefia de polícia na Rua da Relação, no centro da cidade. São diversas delegacias, já que esta operação acontece em todo o estado. Portanto, delegacias distritais e também delegacias especializadas participam dessa ofensiva da Polícia Civil contra clínicas de aborto. Ao todo são 75 alvos, 75 mandados de prisão, sendo 118 de busca e apreensão. As investigações que levaram a polícia até essa quadrilha duraram 15 meses. Entre os objetivos desta operação está a prisão de 10 médicos, 8 policiais civis, 4 policiais militares, um bombeiro, um militar do Exército e diversos funcionários de clínicas de aborto. A todo momento, carros da polícia, carros de delegacias especializadas e de delegacias distritais entram trazendo presos e materiais apreendidos nesta operação aqui na cidade da polícia. Uma das informações que a gente tem, as informações ainda estão aparecendo, ainda estão surgindo aos poucos, já que a operação saiu bem cedo ainda na madrugada. Uma das informações dá conta de que essa quadrilha desviava ácido e demais medicamentos e insumos, além de ácido de esterilização de materiais de hospitais e clínicas da Polícia Militar para a utilização nessas clínicas clandestinas de aborto. A gente pode voltar com outras informações à medida que elas forem surgindo, Liane. Tá certo, Daniel, obrigada pelos detalhes. A gente viu há pouco um prédio sendo mostrado na imagem. Esse edifício é onde mora um médico acusado de fazer parte, então, dessa quadrilha de aborto. E, incrivelmente, mais uma vez, policiais envolvidos, segundo as denúncias. A Corregedoria já estava trabalhando com essas investigações a partir de informações de vítimas que vão procurar a delegacia, muitas vezes quando há algum problema em decorrência do aborto, e aí os casos vão parar na polícia. Até os hospitais também avisam. E lembrando que 2 mulheres morreram recentemente, né? Uma em Niterói e outra lá em Campo Grande, em decorrência de abortos mal sucedidos, abortos em clínicas clandestinas, que são verdadeiros açougues. Portanto, policiais civis, militares, bombeiros, todos envolvidos, segundo essas investigações. Vamos esperar mais detalhes, porque certamente até o longo do dia, até o final do SBT Rio Manhã, nós traremos mais informações para você. Então esse é o prédio onde mora o médico. Voltando, você que está ligando agora, uma mega operação na cidade do Rio de Janeiro e em outras localidades também para prender envolvidos em clínicas de aborto. Já já mais detalhes. E chacina na Baixada Fluminense. 5 rapazes foram executados em Duque de Caxias, entre eles 3 menores. Revoltados, moradores depredaram um ônibus e atearam fogo em um carro. A Marcele Borqueta e o Milton Rocha acompanharam esse caso.
Essa vítima, que não quer se identificar, conta os momentos de desespero que passou ao ter uma arma apontada para a cabeça. Pegaram a gente aqui no portão, aí na hora ele falou que... Aí botou na minha cara, aí tirou, mas não saiu. Ele disse ainda que 2 pessoas estavam vestidas com fardas do exército. Tava do quartel. Segundo os moradores, era por volta das 9 horas da noite e o grupo estava reunido nessa esquina quando 5 homens encapuzados desceram de um carro e efetuaram os disparos. 6 pessoas foram atingidas, 3 morreram no local. Quando fui vir as costas, fui andando para dentro de casa, aí só escutei só o tiro. Matou por diversão mesmo, que não é que fizer nada. Uma das vítimas é Paulo Sérgio, de 18 anos. Ele tinha acabado de sair de um culto evangélico. Momentos antes de ser assassinado, postou em uma rede social que estava feliz com os hinos que cantou na igreja. Pediu proteção e agradeceu a Deus. Rony Azevedo, de apenas 14 anos, também foi morto pelos criminosos. Ele ainda tentou escapar, mas foi atingido pelos disparos. O irmão dele, que estava com o grupo, conseguiu fugir. Denis Alberto Jesus, de 18 anos, também foi executado. Houve uma grande covardia, entendeu? Eles mataram só jovem inocente. Tiago e Rafael, ambos com 15 anos, foram levados para os hospitais da região, mas não resistiram. Apenas Daniel Souza da Silva, de 12 anos, sobreviveu ao ataque. Ele levou um tiro na barriga, foi encaminhado para o hospital de Saracuruna, onde passou por cirurgia. Em protesto, os moradores fecharam a rodovia Rio Magé, que fica próximo à comunidade. Esse vídeo mostra o momento em que os manifestantes ocupam a via. Em seguida, a polícia chega e efetua disparos para dispersar o grupo. Uma faixa no sentido Caxias acaba de ser liberada. A rodovia ficou completamente interditada durante 15 minutos quando cerca de 30 moradores colocaram fogo nesse carro. Agora, ele está sendo retirado para liberar a pista. Quais são as informações que nós temos até o momento de que uma milícia estaria tentando invadir essa comunidade lá em Duque de Caxias? E aí os bandidos dentro de um carro atiraram nesses jovens. Essas são informações preliminares, a polícia não descarta nenhuma hipótese para os crimes, até porque aconteceu essa madrugada, ainda está lá indo a perícia, ainda tem esse jovem que foi atingido, essa criança praticamente 12 anos, que está internada com um tiro. E todos eles, todas as possíveis testemunhas e essa vítima serão ouvidos para que se chegue a uma conclusão. Fato é que, mais uma vez, né, jovens numa localidade reconhecidamente perigosa, onde os índices de violência são muito altos, e aí sempre se investiga essa relação entre tráfico e milícia. Muito triste para as famílias, evidentemente, né, que choram essas perdas de 5 jovens muito realmente novos, e não se sabe se eles têm relação com o mundo do crime. Todos os moradores foram lá fechar a rua dizendo que os meninos não tinham nada a ver. Inclusive, como mostrou a reportagem, estaria saindo de um culto evangélico. Mas, claro, nada é descartado por enquanto. A divisão de homicídios lá da Baixada, que vai investigar, os policiais estão nesse momento fazendo incursões para tentar localizar possíveis suspeitos. Tá aí, então, olha, a vítima. Todos eles nós borramos as imagens até para não expor as famílias, porque os jovens, infelizmente, já se foram, né? Os que morreram já se foram, mas as famílias continuam morando nessa localidade. 3 deles menores de idade, volto a dizer a você, 5 jovens, né? Mas todos eles novos. O máximo aí, se eu não me engano, tinha 18 anos. Um de 12. É uma vergonha o que acontece, né? E fica na impunidade, porque muitas vezes esses assassinos cruéis e covardes não são encontrados, infelizmente. A polícia foi lá na Rio Magé, tentou intervir para evitar que o tumulto fosse ainda maior. Mesmo assim, eles depredaram veículos e um carro foi completamente incendiado. Diga-se de passagem, um carro roubado, ou seja, traficantes também da localidade estavam no meio do tumulto. Mas moradores revoltados também iniciaram essa confusão para chamar a atenção das autoridades. Porque se você também não faz nada, se você não protesta, também ninguém vê o que está acontecendo nesses locais. Mas claro que esses protestos, na medida do possível, têm que ser pacíficos. Só que dessa vez não foi, né? Acabou que eles colocaram fogo lá nos carros. E vamos esperar a apuração dessa história para saber se os responsáveis dessa vez vão ser punidos. A polícia investiga se houve omissão do socorro
dos funcionários do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na Baixada Fluminense. O que acontece é o seguinte, uma grávida entrou em trabalho de parto quando seguia para lá, seguia para a unidade. E o médico teria, segundo a família, se recusado a atender fora do hospital. Infelizmente, o bebê morreu. A família, claro, está indignada. O Léo Santana mostra pra gente. Eu acredito que foi negligência médica e a demora do atendimento. A jovem continua internada, mas não corre risco de vida. Grávida de 6 meses, Aline da Silva Gomes, de 23 anos, teve o filho no carro e seguiu para o hospital em Duque de Caxias. Segundo a família, o médico se negou a prestar socorro no estacionamento. Ficou jogo de empurra-empurra, eles acharam que era obrigação dos policiais, estava aqui fora, e dos enfermeiros, aí um jogando pro outro. Um PM que escoltava um preso viu a situação e chegou a questionar o médico. De acordo com parentes, a espera foi longa e o bebê chegou a entrar vivo no hospital. Neném estava viva, com certeza. E ver uma pessoa dentro do carro com a criança, cara, assim, nascer dentro do carro e olhar e ficar todo mundo conversando lá dentro, sem fazer nada, pelo amor de Deus. Mas segundo a direção da unidade, a criança já chegou sem vida. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde reconheceu que houve erro. As imagens das câmeras de segurança mostraram que não havia enfermeiro no acolhimento na hora em que a gestante chegou ao hospital, o que contraria as normas e pode ter prejudicado o atendimento. O inquérito administrativo foi aberto para apurar o que aconteceu, além de identificar e punir os responsáveis. Para que outras mães não venham chorar pela perca dos seus filhos. As imagens do circuito do estacionamento serão usadas na investigação da Polícia Civil. Em uma análise preliminar, a mãe e o bebê esperaram por cerca de 10 minutos do lado de fora do hospital. O pai de Aline e o funcionário já prestaram depoimento. 2 médicos ainda serão intimados. Um será ouvido como testemunha e o outro como suspeito de negar atendimento. O caso foi registrado como omissão de socorro seguida de morte. O responsável poderá ser indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Importante ressaltar que houve sim um atendimento médico. Isso está comprovado por todos os depoimentos. Agora a investigação vai apurar se essa omissão perdurou por um lapso temporal que vai dar ensejo à morte ou não e se houve realmente a omissão. Acho que a atitude dele é que ele estudou para salvar vidas, né? Ele tinha que, quando foi chamar, ele tinha que ter vindo correndo, né? Para pegar a criancinha e levá-la para dentro. Que não venha acontecer com outras famílias a dor que a gente está passando. É lamentável que isso continue acontecendo nas unidades de saúde pública e muitas vezes particulares também do Rio de Janeiro. O que acontece é que a triagem não é feita de forma adequada e você chega lá numa urgência urgentíssima, em trabalho de parto, já coroando a criança e não consegue entrar para a unidade. Aí vem lá o segurança, vem lá uma pessoa que nem é da área médica te atender. E cadê os enfermeiros? Cadê os médicos para levar essa mulher diretamente para uma sala para emergência para ser atendida? Muitas vezes o que a gente percebe é que há um excesso de seguranças, o que tem que haver também, porque muitas vezes essas unidades são invadidas até por bandidos e tem preso que entra lá sob custódia para ser atendido, mas precisa ter também mais médico. Não adianta ter uma quantidade enorme de seguranças se não tem o principal, que são os médicos. E ontem o policial militar que acompanhou a família dessa vítima, dessa gestante, né, cujo bebezinho morreu, chegou lá na unidade, conversou com os profissionais de saúde e ele ameaçou até dar voz de prisão a alguns, ao médico, inclusive por omissão de socorro. Todos eles vão ser ouvidos. Depois a polícia preferiu deixá-los continuar trabalhando, até porque senão também paralisaria o atendimento a outras pessoas que chegam lá. Já tem pouco, se tirasse, então ia ser pior. Vamos esperar o resultado. Agora, é impressionante que isso continue ocorrendo, né? Uma pessoa que precisa, você muitas vezes não tem condição, vai para o hospital mais próximo da sua casa e não consegue. É triste, sobretudo na Baixada Fluminense. O mau tempo fechou novamente o aeroporto Santos Dumont por 2 vezes. Ontem à tarde, dos 91 voos previstos, 21 tinham sido cancelados e 48 haviam sofrido atrasos. O saguão do Santos Dumont ficou assim, olha, lotado. Quem precisava embarcar teve que ter paciência. Ao todo, 6 voos tiveram que ser transferidos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que operou com auxílio de instrumentos. A cidade amanheceu encoberta por um denso nevoeiro. Segundo o Alerta Rio, o fenômeno aconteceu devido a uma mudança no deslocamento dos ventos, que estavam soprando do continente para o oceano e que passaram a soprar do oceano para o continente. Isso provocou um aumento de umidade e favoreceu a formação do nevoeiro.
Limoeiro. Então, explicações técnicas para você, mas a explicação prática foi essa aí. Ninguém foi atendido. De acordo com a Infraero, até as 2 horas da tarde de ontem, dos 91 voos previstos para o Santos Dumont, 21 tinham sido cancelados e 48 estavam atrasados. Sabe o que acontece? As condições meteorológicas, claro que a gente sabe que influenciam. Você muitas vezes não pode, por questões de segurança, decolar, porque você pode deixar em risco os passageiros e todos, né, no voo. Agora, as pessoas não têm informações, vão lá no balcão, e aí, o que aconteceu? Ah, não tem previsão ainda. E aí, o que vai fazer? Não se sabe. As pessoas não têm informação no balcão de atendimento. Aí ficam assim, ficam irritadas. Ar-condicionado, as pessoas reclamaram muito ontem. Fazia um calor enorme e o ar-condicionado não funcionando mais uma vez, né? Funcionando muito abaixo da capacidade e da necessidade de um aeroporto. A gente tem informações agora com o Daniel já? Olha, vamos chamar ele então, porque ele tem mais informações sobre aquela mega operação que acontece desde cedo e está lá na cidade da polícia acompanhando. Diga, Daniel. Eliane Borges, olha aqui, ele está do nosso lado, o delegado Carlos Augusto Nogueira, participou da operação, vai conversar com a gente com exclusividade. Doutor Carlos, muito bom dia. Qual é o resultado parcial dessa operação aí? A polícia levou 15 meses fazendo essa investigação? Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Daniel, não tem como falar do resultado parcial, porque a todo momento os presos estão sendo detidos. O meu cumprimento foi em relação a um policial civil, foi realizado o cumprimento, revistamos a casa dele, não encontramos nada que pudesse torná-lo ainda mais suspeito. Apreendemos sua arma, apreendemos distintivo, fizemos aquelas medidas de praxe. Agora vamos apresentá-lo à Políter e fazer o devido cumprimento de mandado de prisão. E esse policial civil, qual era o nível de envolvimento dele nessa quadrilha? O que ele fazia? Qual era a função dele nessa quadrilha? Ele foi preso aonde? Eu cheguei nesse departamento há pouco tempo, né, desse órgão há pouco tempo, e eu participei só do final das investigações. Então não tem como eu dizer para você o que ele fazia, se ele está em grampo telefônico, se ele caiu numa prova pericial, enfim, não tem como eu afirmar nada ainda. Mas ele tinha alguma participação que desencadeou na prisão preventiva, que é uma prisão um pouquinho mais séria do que temporária, ou seja, realmente a coisa está consubstanciada, está pouco provada, né, devidamente provada, para que ele pudesse ter o seu cumprimento de prisão. Ele foi preso aonde? Foi preso em Jacarepaguá, Pichincha. Agora, uma quadrilha grande, né, doutor Carlos? 75 alvos, sendo 10 médicos, 8 policiais civis, 4 policiais militares, 1 militar do Exército. Como essa quadrilha agia em vários pontos do Estado? São advogados, tem advogados presos, tem são profissionais da saúde, são médicos, acho que acredito 9 ou 10, salvo engano. Há policiais, há pessoas que colaboram de alguma forma com a quadrilha. Enfim, toda uma ramificação, é todo um processo que quem participou de alguma forma vai sofrer as reprimendas penais. Daniel. Muito obrigado, doutor Carlos. A Eliane Borges vai fazer uma pergunta, o senhor está sem escuta, chegou agora aqui, Eliane, faz a pergunta que a gente repassa para ele. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao doutor Carlos, ele não pôde estar conosco aqui essa semana, normalmente como acontece no estúdio, justamente porque está entretido aí, está tendo que fazer essa operação, participar dela e já prendeu um policial, né? Isso que eu gostaria de perguntar para o doutor Carlos, porque mais uma vez, né, é polícia prendendo polícia, isso é muito triste para quem trabalha na corporação, né? Tá ok, Eliane, pode repetir a pergunta, por favor? Gostaria de perguntar a ele como é que ele vê essa questão da polícia prendendo polícia. Pois é, doutor Carlos, a Eliane primeiro agradece aí ao senhor pela participação, o senhor não pôde estar hoje lá no nosso estúdio porque estava aqui envolvido, mais do que compreensível. Agora, ela pede para o senhor comentar o seguinte fato, é polícia prendendo polícia, quer dizer, existe não vou dizer mais uma incoerência, mas é uma coisa no mínimo curiosa, né, doutor? Ô Daniel, é uma coisa extremamente constrangedora isso. É um dissabor muito grande você entrar na casa de um policial que durante alguns anos combateu ali junto com você tráfico de drogas, subiu uma comunidade com você, participou de prisões com você. Por mais que você não tenha envolvimento, amizade com esse policial, como é o caso de hoje, eu só conhecia de oi, de vista, é uma situação extremamente constrangedora, mas que serve de lição para que as pessoas procedam num caminho correto, num caminho que fizeram o concurso, o caminho do bem. Você faz o concurso para você ser policial, você não pode passar para o outro lado ou ser conivente. O policial alega ser inocente, né? Ele fala que essa relação com o informante, né, ele fechou diversas casas relacionadas a aborto, relacionadas a esse tipo de procedimento, e alega ser inocente, mas diz que tinha muito contato com informantes que passavam os locais para serem fechados. Então, enfim, vamos esperar, né, a prova, né, durante o processo vai ser realizada a prova,
e ele vai poder se defender, mas é extremamente constrangedor. Eu entendo exatamente a pergunta da Liane, uma coisa é cortar na própria carne, é muito difícil sim. Agora, tem a PM envolvida, parece que também acho que tem um militar, salvo engano, tem o pessoal do Exército, todas as instituições de alguma forma tiveram esse dissabor hoje. Muito obrigado, doutor Carlos. Deixa eu liberar o doutor Carlos aqui, Liane, Claro. que ele vai voltar lá para a chefia. Muito obrigado, viu, doutor? Olha, Liane, a operação se chama Herodes. Foram cumpridos 75 mandados de busca, 118 de busca e apreensão, 175, melhor dizendo, 75 mandados de prisão, 118 de busca e apreensão em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. O inquérito que fundamentou essa operação tem mais de 5 mil páginas. A todo momento chegam aqui os carros que participaram, né, os policiais participaram da operação, trazendo pessoas presas e também materiais apreendidos. Uma das informações que a gente tem no momento é de que, até agora, foi presa uma policial civil na localidade do Anil, lá em Jacarepaguá, além de um major da Polícia Militar que está sendo procurado pelos agentes na região da Tijuca e uma outra pessoa ainda não identificada na Vila Kennedy. Houve troca de tiros na Vila Vintém quando os policiais tentavam cumprir mandados de busca por lá. Uma das formas de agir dessa quadrilha era desviando medicamentos e insumos médicos de hospitais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Por ano, por exemplo, um hospital de grande porte gasta cerca de 2 mil litros de ácido para a esterilização de materiais. Em hospitais da polícia, comprava-se, melhor dizendo, até 75 mil litros de ácido de esterilização por ano. E esse ácido era desviado, né, para essas clínicas clandestinas de aborto. Gastou-se pelo menos 2 milhões de reais na compra, digamos assim, desse material a mais, já que o hospital não precisava, e ele era desviado para essas clínicas de aborto que contavam com a participação e, digamos assim, com a proteção desta rede, formada por policiais militares, policiais civis, um militar do Exército e pelo menos um bombeiro. Liane. Tá certo, Daniel. Um major, policial civil, bombeiro. Imagino agora essa mega operação que está sendo articulada, então, em vários pontos. E a gente já tem informações, um balanço que foi divulgado agora há pouco das prisões decretadas. Pode me passar, por favor, Melissa? São 8 policiais civis, 10 médicos, um falso médico, 4 policiais militares, um bombeiro, 3 advogados e um militar do Exército. Portanto, todos eles estão sendo procurados na manhã de hoje em vários pontos do Rio e Grande Rio para se achar essa quadrilha que fazia abortos clandestinos. E qual era a participação, aparentemente, de policiais nesse esquema? Muitos trabalhavam, por ser policiais, né, andam armados, na segurança dessas clínicas clandestinas. E quando tem participação de policial, fica mais fácil acobertar o crime. É o que está sendo investigado. O Dr. Carlos Augusto Nogueira já conversou com a gente em primeira mão. Diga, Daniel. Liane, além desses que você citou, são outros tantos funcionários de casas, de clínicas de aborto que trabalhavam nessas clínicas clandestinas aí, tudo isso com a proteção dessa rede de policiais militares, policiais civis, tinha bombeiro e militar do Exército envolvidos também. Além desses profissionais da segurança pública envolvidos com a quadrilha, estão sendo procuradas outras dezenas de pessoas que não têm função na segurança pública, mas que atuavam nesse esquema criminoso. Ok, Daniel, qualquer nova informação você pode nos chamar aqui. E deu negativo novo exame feito numa suspeita de ebola. O paciente deve ter alta hoje. As 64 pessoas que tiveram contato com ele estavam sendo monitoradas, já foram liberadas. As informações com Fred Justo. O anúncio foi feito no meio da tarde em Brasília. Consideramos o caso suspeito como um caso descartado. O ministro disse que todos os cuidados para evitar a chegada do vírus no Brasil serão mantidos nos portos, aeroportos e postos de fronteira. A nossa principal arma neste momento é manter as pessoas bem informadas em relação aos mecanismos de transmissão, cuidados em relação à doença e principalmente para que a gente não tenha preconceito por desinformação. Soleimani Bá, de 47 anos, segue estável, sem febre. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no dia 19 de setembro. Passou por Santa Catarina antes de chegar a Cascavel, no oeste do Paraná. Na semana passada, deu entrada nesta unidade de pronto atendimento, se queixando de febre. Exames feitos ainda no local descartaram malária, dengue e AIDS. Na última sexta-feira, o africano foi transferido para o Rio. Por que o representante do Ministério da Saúde falou ali sobre preconceito? Porque várias postagens nas redes sociais diziam exatamente isso, de que não se pode permitir que negros venham ao país com suspeita de doenças.
Suspeita de doença é uma coisa, tem que ter todo cuidado. Agora, porque é negro, foram, infelizmente, várias mensagens postadas racistas exatamente sobre isso. E agora, todas as pessoas que tiveram contato com esse cidadão que estava com suspeita, agora ele já vai ser liberado, então todas as pessoas que tiveram contato com ele também serão liberadas do hospital. E vamos para um rápido intervalo. Na volta, mais informações sobre a mega operação que está acontecendo desde cedo, mas antes a previsão do tempo com Daniel Penafirme. Diga, Daniel. Liane, o dia começou com uma névoa seca agora pela manhã, mas a névoa aos poucos já vai se dissipando e o céu deve ficar parcialmente nublado ao longo do dia, sem previsão de chuva. Os ventos estão com intensidade moderada durante os períodos da manhã e da tarde. A mínima no estado deve ser de 18 graus e a máxima de 32. A temperatura, portanto, dá uma baixada, já que ontem foi quente demais. A temperatura chegou ontem aos 41 graus, hoje deve chegar aí a marca dos 32 graus. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Aqui no Rio de Janeiro existe um tipo de profissional com características únicas. Para eles, a noite não é só da família e dos amigos. Mesmo que ela chegue, eles continuam trabalhando duro, sempre com um único propósito: curar nossos males, reduzir nossa dor e oferecer conforto. A Assim Saúde, maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro, parabeniza você pelo Dia do Médico. Parabéns, doutor. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Promoção compra premiada Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. O lojista também pode ganhar. Como vai ser? Com Orocar, na máquina da Cielo. Usher, a nova colônia da Jequiti. Seja você também uma consultora ou um consultor Jequiti. Se você busca atendimento médico de excelência, venha para o Assim Saúde. Possuímos o melhor programa de medicina preventiva para pessoas físicas e para empresas, o Special Life, reduzindo sensivelmente o absenteísmo e o custo para a sua empresa. Ligue agora para 2102-9797 e faça como milhares de cariocas. Escolha o melhor plano do Rio. Assim Saúde. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Vocês começaram bem o dia hoje? Pois eu já comecei o meu dia tomando um café Evoluto. Eu e mais muitas donas de casa que já estão servindo às suas famílias essa marca de café Evoluto. Um café forte, encorpado, que espalha pela casa todo aquele cheirinho gostoso. E claro, selecionado pela mais importante cooperativa de café do mundo, a Cochupé, onde os cooperados recebem informações e treinamentos sobre boas práticas de condução das lavouras, tornando o plantio e a colheita do café sustentáveis. Então, da próxima vez que você for comprar café, não esqueça, é bem melhor, pede Evoluto e um delicioso dia para você. E agora, voltando às notícias, vamos direto com o Daniel Penafirme, que tem mais informações sobre a mega operação da Corregedoria de Polícia. Ô Daniel, já saiu um balanço dessa operação? Um problema no áudio, mas você que está ligando agora, nós estamos dando as informações desde cedo sobre essa operação que está acontecendo da Corregedoria de Polícia Civil para prender pessoas ligadas a clínicas clandestinas de aborto. A gente já tem informações com o Daniel, podemos ir direto para ele? Pronto, Liane, me ouve? Sim, Daniel, pode falar.
É o seguinte, foi preso na Tijuca quando estava em casa, na rua Antônio Basílio, o major da Polícia Militar, Paulo Roberto Nigri, ele que é lotado no 19º Batalhão, estava sendo procurado desde as primeiras horas da manhã de hoje pelos agentes da Polícia Civil. Essa investigação, que durou 15 meses, é a maior já realizada para combater esse tipo de prática criminosa no Brasil, e durante a apuração, durante esse processo de investigação, a Coordenadoria de Inteligência da Polícia constatou que essa organização criminosa era dividida em 7 núcleos, com atuação na capital e também na região metropolitana do Rio. Para a gente finalizar, Eliane, participam desta operação 70 delegados e 430 agentes da Polícia Civil, com o uso de 150 viaturas, além de apoio da Corregedoria Geral Unificada e da Corregedoria Interna da Polícia e do Exército. Eliane. Obrigada, Daniel. E nós ficamos por aqui. Mais notícias sobre essa mega operação você vê já já no Notícias da Manhã. Um ótimo dia. Tchau, tchau.